Olá pessoal, tudo bem? Já dei início aqui na autorização da gravação, tá? Deixa eu compartilhar nossa telinha, tá? Já separei aqui, se desculpa demorar aqui a gravar, né? A gente está com o programa Encantar para avançar, né? Mostrando sobre o Senai Play. Aí por enquanto esse vídeo ele vai ficar separado, né? O do Senai Play. É, porque os nossos vídeos estão hospedados aí no YouTube. Aí, para evitar, né, mesmo sendo a mesma instituição, né, para evitar que eles caiam automaticamente, é, o do Encantar para Avançar vai ficar no servidor lá na página, né, aqui da sua sala virtual, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, eu vou passar um pouquinho do horário aqui, né, porque a gente já começou já praticamente, né, 8h25, tá? Mas a gente vai ficar uma hora e pouco aqui, tá? E em especial, lembra que eu falei que lá em segurança e eletricidade eu já iniciei, né, com segurança e eletricidade, não, desculpa, instalações elétricas industriais. Lá no final eu já comecei a falar de prontuário das instalações elétricas, né, da NR10, justamente porque nós, geralmente em segurança, a gente tem pouca aula, ó. E vocês, né, ou a turma de vocês aqui não teve muita sorte, porque isso depende do cronograma, tá, pessoal? Não quer dizer que eu deliberadamente, eu ou qualquer pessoa da unidade, né, coordenador, escolheu só ter 2 dias, não, tá? Simplesmente em função do cronograma, feriados e tal, e às vezes acontece, né? Geralmente, segurança e eletricidade é uma OC isso, isso ocorre bastante, e também em função dela ter um quantitativo de horas menor, tá? Então, pensando nisso, é por isso que eu já em instalação predial já começo a falar do prontuário que é baseado na NR10, né? E aí nessas duas aulas, né, já pedi aqui para monitora de vocês, a Laura, né? Já deixar os rótulos aqui da sala, né? Que aí eu já tenho uma ideia, né? Também olhando aqui no cronograma, para ficar o mais rápido possível essa postagem para vocês, tá? E são quatro, né? São quatro atividades, né? Atividade um, a 2.1, 2.2 e o questionário. Então já vamos iniciar já lá no questionário, tá bom? O questionário, fazer a análise dele, né? Mas antes, assim, uma pequena introdução em segurança e eletricidade, que eu até já iniciei lá em instalação elétrica predial, né? Nas aulas finais, né? É, aí lembra que eu falei, ó, vocês digitam MTE, né? Que é o acrônimo aí para Ministério do Trabalho e Emprego, e você coloca NR, né? Aí coloca aqui, ó, NRs, que aí ele vai mostrar todas as NRs, né? Daí ele já te leva, né, para o site aqui, .gov, dependendo, às vezes vai precisar você fazer o login, né? Dependendo, antigamente eles pediam, né? Hoje em dia não está pedindo porque eu acredito que muita gente não acessou a norma do trabalho por essa dificuldade aí, né? E relacionado a normas trabalhistas, pessoal, nem a empresa e nem o trabalhador, ele deve ter ele não pode ter o acesso dificultado a essas normas, viu? Ela é de domínio público e principalmente aos interessados, né, que são as indústrias, né, as empresas e os colaboradores, né, que trabalham nestas, né? Então, você vem aqui para o normas regulamentadoras do trabalho. Em resumo, né, as normas regulamentadoras são normas
do Ministério do Trabalho e Emprego. Tudo que rege o trabalho, né, o emprego em si, você tem um código que é chamado CBO, Código Brasileiro de Ocupações. Então, toda ocupação, né, eletricista, né, no caso da NR10, que trata disso, né, eletricista, tecnólogo, eletrotécnico, engenheiro eletricista. Aí, quando eu falo também eletricistas em geral, né, todos precisam, né, seguir, cumprir, não só a empresa, mas os funcionários, né, os profissionais precisam cumprir essas normas, né, que regulam esse tipo de trabalho com eletricidade, né? E sempre uma norma regulamentadora, ela visa a saúde do trabalhador, né? Manter a saúde do trabalhador, principalmente enquanto ele está no momento, né, no pacto laboral, ou seja, desempenhando o trabalho, né? Ou seja, a empresa ela é corresponsável pela saúde e segurança desse trabalhador quando do desempenho aí das suas funções, seja no ambiente interno da empresa, né, como uma indústria aí, sei lá, Cargill, por exemplo, ou no ambiente externo, numa a Vivo, né, a operadora aí, né, a Vivo, que era antiga, né, que eles assumiram a GVT, né, a NET Claro, né, então eles têm que cumprir, né, todos os ditames, né, dessa norma e os seus trabalhadores também, né, no caso da NR10, porque esses serviços estão ligados, né, à eletricidade, tá? Então, esse Código Brasileiro de Ocupações, e dependendo da ocupação, né, as NRs aqui, pessoal, algumas aqui relacionadas aqui, né, por exemplo, a NR4, né, fala o quantitativo de funcionários como a empresa tem que ter para ele instituir esse aqui, o SESMIT, né, o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, tá? Outras normas falam de equipamento de proteção individual, né? Outras falam sobre edificação e por aí vai, ó. NR9 fala, né, era o antigo PCMAT, não, PCMAT não, desculpa. O PCMAT era o NR8, né, de edificações. Não, na verdade é o NR18, desculpa. É o e o NR9 era o antigo PPRA, né? Esse programa aqui de riscos, né? Nós temos riscos físicos, químicos, biológicos e por aí vai. Então, tudo que representa numa determinada atividade um risco, né? Esse risco ele deve ser controlado, ele deve ser administrado, né? Se essa função, por exemplo, em eletricidade, você pode tomar um choque, né? Então, ele é um risco real, né, que existe e que pode, né, apenas o funcionário pode se machucar, mas ele também pode vir a óbito, né, que a eletricidade é muito perigosa. Por isso que a gente também tem a norma, né, a NR16, que fala sobre atividades e operações perigosas ou periculosas, né? Tudo relacionado à eletricidade, relacionado a explosões, são consideradas atividades periculosas. Atividades insalubres são atividades, né, em que você tem, por exemplo, um risco físico de você se cortar, ou numa cozinha industrial, por exemplo, né, você se cortar fazendo, né, o corte ali de uma carne, né, numa cozinha industrial de um hospital, né? Então, você vai utilizar uma luva de malha de aço, né, adequada para se acontecer o acidente ali, na imperícia ali de você fazer o corte da carne, essa luva te proteger, é o equipamento de proteção individual, né, para te proteger de uma condição, né, inerente da função ali de corte de carne dentro de uma cozinha industrial. Então, mais ou menos isso. Aí vamos afunilar o assunto falando sobre a NR10, né? Daí eu já vou baixar uma NR10. É sempre bom que você baixe a mais atualizada possível.
Eu vou fazer o download dela aqui. Geralmente eu faço para a pasta aqui sobre os materiais aqui que eu uso na web aula, mas eu vou, pessoal, deixar uma NR10 aqui, ó, só para a turma de vocês, porque aí à medida que eu for fazendo os apontamentos aqui na aula, né? Principalmente sobre a primeira tarefa aqui, ó. Vamos já começar pelo questionário, que ele é relativamente rápido, tá? Vamos lá. Você vai vir em situação de aprendizagem, né? Como formato aqui da web aula, questionário e, ó, já tem alguém aí que já começou a fazer a tarefa. Aí você vem aqui em prévia do questionário. Esse questionário ele é dotado aí de 10 perguntas, né? Então o questionário é um formulário, né? Relativamente novo, né? É, de- esse tipo de formulário, né? É aquela questão, né? Assinale a alternativa correta, né? Tem uma pergunta e tem, a gente sabe aqui, né? Com o conhecimento técnico que nós estamos adquirindo agora aqui, né? Tem uma resposta, né? Então você responde e ele vai corrigir automaticamente você, tá? O questionário, né? Assim como em outras UCs, pessoal, ele, quando é questionar, né? Nós temos, lembra que nós temos fórum de discussão, né? Que você ou manda material ou você responde lá na própria plataforma, mas aí eu vou depois vou lá corrigir. Nós temos as tarefas em que você baixa o material e você faz aí na sua casa. E também temos a tarefa em que você, né? Vamos voltar aqui para a pasta, em que você faz o formulário e ele corrige automaticamente, tá? Que é o caso aqui. Aí tem uma particularidade, né? Como eu assumi, né? Já tem um tempo na UC anterior à turma de vocês, né? Só recapitulando aqui, né? Então vocês vão responder. E necessariamente eu estou gravando agora a aula, né? A resposta, vamos supor que se fosse a letra A, não necessariamente quando você, o fulano, ou ciclano, ou beltrano for abrir aqui, sempre vai aparecer embaralhado aqui, necessariamente não será a letra A. Vamos supor que fosse a NR20, né? Que fosse a correta aqui, né? Não necessariamente essa que vai ser a resposta. Você vai se dedicar o quê? A identificar a resposta correta, dependendo aonde que ela está, e você vai marcar, tá? Então vamos lá, vamos começar aí que a gente quero ver se a gente já aborda as duas atividades, pelo menos, né? Para deixar duas para a próxima aula. É, já abri, não, não abri o NR10. Vamos lá. Qual a norma que regulamenta a segurança em eletricidade? Então, acabamos aí de baixar da página aí do Ministério do Trabalho e Emprego, a NR10, né? A NR10, a particularidade, né, que ela sempre tem uma data de publicação, né? Foi em 1978, 8 de julho, no portal, né, do Diário Oficial da União, por isso que tem esse DOU, né? Diário Oficial da União, o acrônimo, né? No Diário Oficial, né? Foi 6/7 de 78. A publicação foi em 8, né, de junho, 8/7, né? Então, no Diário Oficial da União saiu 6/7 de 1978 e foi publicada no Ministério, na portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, no site aqui, né? Em 2 dias depois, né? No dia 8 de junho, né? Julho, lembra que julho é 6, junho é 7, né? Então, 2 dias depois, saiu no diário, sempre sai no Diário Oficial da União e depois a publicação no canal oficial, que é o, a, o GNR aqui, ó, deixa eu aumentar aqui, só para vocês verem, né? O site, né, o domínio é o .gov, é do governo, mas, né, aqui, ó,
quando você acessa uma particularidade aqui, ó, você acessa, você tem aqui, ó, protocolo seguro, né, HTTPS e tal. Você tem aqui a máquina virtual onde fica instalada o site, né? Fica hospedado, né? Provavelmente ele não é numa máquina física, né? Ele está numa máquina física, mas ele está como um computador, uma máquina virtual. É essa máquina virtual onde ficam os arquivos do site do .gov, né? No domínio do .gov, no DNS, né? O domínio, né? O Domain Name Service, né? Então, aí lá na pasta, aí sempre quando você dá essa barra aqui, né? Que chamam de, nós temos a contrabarra e tem a barra normal aqui. Temos a barra reta aí também, né? A contrabarra ela virada aqui para o outro lado aqui, né? Para a esquerda do vídeo. Então, aí quando você tem uma barra aqui, quer dizer que na máquina virtual, igual eu estou aqui numa máquina Windows, né, no Windows 11, aí na pasta Trabalho e Emprego, né, que é um dos serviços que o .gov oferece, né, que é as normas, né, aí ó, aí tá na pasta Trabalho e Emprego, depois na subpasta Português Brasil, né, acessa a informação até chegar na última pasta aqui, ó, e são as de normas, né? No caso é específica que é a NR10, tá? Então, todo esse caminho aqui, ele é publicado depois, ó, 2 dias depois. Primeiro foi no Diário Oficial da União, depois, né, o pessoal aí do TI subiu para criando essa pasta aqui, né, e todas as documentações, né, são upadas aqui, ó, tá vendo? Ó, já tem um link aqui já interligado aqui, ó, em portaria do Ministério do Trabalho, artigos 1798, a Lei 6.514 e por aí vai, né? Até chegar no material atualizado da NR10 e no manual de auxílio na interpretação da mesma aí, tá? Então, a NR10, né, tem essas, não só a NR10, mas todas as NRs têm essa característica. Para que ela, né, ela é segurança, né, e foi escolhido o número 10, né, na norma regulamentadora, segurança, instalação e serviço de eletricidade, saiu no Diário Oficial da União, depois foi publicada na página aqui da máquina virtual do Ministério, do .gov lá, relacionada ao Ministério do Trabalho, e suas alterações, depois, ó, alterações e atualizações, né? Teve uma em 1983, depois em 2004, 2016 e 2019, tá? Inclusive as de 2016, deixa eu ver, de 2019 já era o chamado, não era nem ministério, era, na época ele deixou de ser ministério e passou a ser uma pasta de um ministério, né, o Ministério da Economia, nessa época aí, mas hoje em dia ele voltou a ser o ministério. Ele antes, né, nessa época aí, foi uma subpasta do Ministério da Economia aí, do Paulo Guedes aí, que estava na época. Então vamos lá, qual a norma regulamentadora de segurança e eletricidade? É a NR10. Então, nesse caso, o que apareceu aqui para mim, professor Pablo, foi a letra B, né, B de bola e tal. Então, identifique o conteúdo, não se atenha à letra aqui. Se você for pôr a B no seu I, pode ser que não seja nem a resposta, porque elas vêm. Esse é uma característica do formulário online, tá? Do algoritmo dele. O que significa a sigla EPI? A gente até comentou aí já antes, né? Equipamento de proteção individual, que é a norma, a NR6 aqui, ó. Equipamento que fala sobre os equipamentos de proteção individual, né? Que ajudam nos riscos, né? Lembra que eu mostrei aqui a NR9 aqui, ó, avaliação do controle dos riscos ocupacionais, né? Físico, químico, biológico, né?
Então, o EPI, né, quando você não consegue controlar esses riscos, né, por procedimentos, protocolos aí, né, é, diversos, quando ainda esse risco existe, você tem que utilizar um equipamento de proteção individual, né, para, por exemplo, você vai mexer com barramento ali elétrico ali, né? Mesmo você desligando, fazendo o processo de desenergização, né? Ou simplesmente seccionando apenas, né? Desligando o disjuntor, você tem que utilizar, né? O equipamento de proteção individual. Se caso ele for ligado, mesmo você colocando uma tag, né? Ou fazendo um, um bloqueio, uma sinalização, né? Você vai estar livre desse risco de ser eletrocutado, tá? Se você vai utilizar um EPI com a classe de tensão adequada para aquele circuito que você está dando a manutenção ou construindo, dependendo aí do que você esteja fazendo. Então, é o acrônimo, né, a sigla para equipamento de proteção individual. Nesse caso aqui do meu formulário aqui, particular, letra C, tá? Vamos lá, vamos. Ah, e detalhe aqui, por oportuno aqui, pessoal, existe toda a norma aqui, ó. Aqui, ó. Esse é o último item da NR10, ó, o 10.14.6. Ó. Essa norma, esta NR, né, a 10, né, não é aplicável a instalações elétricas alimentadas por extra baixa tensão, né? O nível de tensão é tão baixo que quando você fecha o circuito, a corrente elétrica ela é muito baixa e nesse caso não há o risco, né, de você ser eletrocutado, tá? Esse que é o último item. Depois tem o que? O glossário, ou seja, a explicação dos termos técnicos, porque essa NR10 aqui, né, ela precisa, todos que trabalham do eletricista ao engenheiro eletricista, eles precisam de um treinamento, né? Obviamente a NR10, que é o treinamento principal, o treinamento de 40 horas também do CEP, né? Ele, o eletrotécnico, o engenheiro eletricista, ele tem essas disciplinas, né? Igual vocês estão tendo agora aqui comigo, né? No curso, né? Técnico no curso superior. Porém, né? Aqui a gente aborda, né? O tema mais aprofundadamente, né? Já para um eletricista é apenas um treinamento, né? Apenas não, né? É o treinamento para você dar a informação que ele precisa, já que é uma capacitação, né? Informação que ele precisa para se proteger dos riscos ocupacionais, né? No manuseio aí de circuitos elétricos, né? E também de projeto elétrico, né? Caso ele não siga o projeto elétrico, ele pode pôr em risco não só ele, mas os usuários daquele cliente ao qual ele está instalando ou dando a manutenção, tá? Então aqui nós temos o glossário, explica os termos, né? Tem a área classificada, ó, local com potencialidade de ocorrência de atmosfera explosiva, ou seja, com risco de explosão naquele local, né? Aterramento elétrico temporário, né? Existe o aterramento elétrico natural, né? O que você instala, né, para proteger o circuito, né? Uma via aí de fechamento do circuito, e existe o aterramento temporário, em que você vai aplicar as 5 regras de ouro, né? A técnica para você desenergizar o circuito. E um dos passos, né? Depois que você constatar que esse circuito realmente foi desligado, você vai fazer o aterramento temporário, né? Então, ó, atmosfera explosiva, mistura com o ar sob condições atmosféricas de substâncias inflamáveis na forma de gás, vapor, névoa, poeira ou fibras, na qual, né, após a ignição, a combustão se propaga, né? Então, por exemplo, um silo aí que guarda, né, é, grãos aí de milho, por exemplo, né? Você tem ali uma espécie ali de, deixa eu ver, é para poeira, uma poeira ali, uma partícula que vai ficar dispersa ali no ar, né? E essa partícula dispersa em grande quantidade, imagina um silo
Um silo aí, ele é gigantesco, né? Se essa partícula estiver dispersa ali, né? Partículas que inclusive você nem enxerga, daí você, né? Há uma faísca, né? De uma lâmpada aí, né? Por exemplo, você coloca uma lâmpada que não tem uma isolação, ela não é blindada, essa faísca ela pode, essa atmosfera que ela tem uma área classificada, ela pode se incendiar, né? Em função aí dessas partículas que ficam ali naquele meio, ali, tá? Então, aqui nesse glossário ele explica, ó, aqui, ó, extra baixa tensão, ó, ao último item aqui fala que não é aplicada extra baixa tensão. Que tensão é essa? Né? Como diz um colega nosso aqui, que show da Xuxa é esse, né? Essa tensão extra baixa, né? Não superior a 50 volts em corrente alternada, ou seja, abaixo dos 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua, né? ACC, entre fases ou entre fase e o terra, ou seja, curto-circuito fase e curto-circuito fase terra, né? De níveis de tensão alternada, né? Até 50 volts e nível de tensão contínua até 120 volts. Então, essa aqui é a tensão considerada extra baixa, a qual, né, se você tiver uma pessoa, um funcionário, né, dentro do Código Brasileiro de Ocupações, que lida com circuito elétrico, só que ele lida com extra baixa tensão, né, um circuito de telecomunicação clássico, por exemplo, né, então a ele não é devido o adicional de periculosidade, né? Mas se ele for acessar a rede elétrica e a rede aérea, onde você tem a média tensão a 3,8, vocês têm a baixa tensão logo abaixo ali, né? 220, no nosso caso aqui, equatorial distribuição, né? 220 fase, 380 bifásico, 660 trifásico. E o circuito de telecom ele fica logo mais abaixo, né? Essa extra baixa tensão. Ó, o colega aqui está mostrando aqui, ó, que ó, quem trabalha com eletricidade tem o direito à periculosidade, né? O que eu comentei, né? O adicional, né? Né, aí perguntando se tem, né? Aí depende, né? Nesse caso, igual a gente viu aqui, né? A extra baixa tensão não é devido o adicional de periculosidade, mas só se ele trabalha direto com o circuito de extra baixa tensão. Se esse circuito de extra baixa tensão ele fica na rede aérea, aí sim ele tem o direito ao adicional de periculosidade, tá? Daí os 30% lá ele tem esse direito. Obrigado aí, teacher Hipólito. Aqui é isso, ó, ninguém larga a mão do outro, aqui é um segurando a mão do outro, é um monitorando a aula do outro aqui, ajudando, né? Na hora que a gente fala, né, uma coisa, né, não, é importante o professor falar outra coisa ali, então ele já ajuda aqui, beleza? Vamos para o próximo aí, ó. O que significa o EPC, né? O EPC, né, assim como aí na NR6, que trata de equipamento de proteção individual, na mesma norma, né, ela fala sobre equipamentos de proteção coletiva, né? Então, ó, aqui, ó, equipamentos de proteção coletiva, tá? Exemplo, vamos lá. Ô, Luco ou Bichu, quem sabe faz ao vivo. Vamos lá, exemplo. Queremos imagens, professor. Eu vou pegar emprestado aqui da matéria aqui de manutenção do CEP. Eu vou pegar aqui o catálogo aqui da HITS que vai me salvar agora. Ó, inclusive já está até na página de outra aula que eu ministrei anteriormente. Então, ó, isso aqui é um exemplo clássico. Ó, isso aqui é uma rede aérea, né? Lembra a rede que eu falei agora há pouco aí, né? Se o técnico em telecomunicações aí, né? Ele for fazer uma instalação de uma rede aérea, ela fica, né, abaixo da rede de baixa tensão ali, né? Mesmo ele tem o direito adicional aí de periculosidade, tá? Mesmo falando que, né, se ele lida com circuito de extra baixa tensão,
ele não tem esse direito, mas ele está o quê? Na proximidade. Aqui, ó. Toda norma, né? Esqueci de falar, ó. Nós temos o número da norma, né? No caso aqui é NR10, né? Todas as normas começam com objetivo e campo de aplicação, né? E aqui no item, geralmente no segundo item, fala, né? A que ela se aplica, né? E para que essa norma, né? Condições, requisitos e condições mínimas, objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, né? Um sistema preventivo é um EPC, por exemplo, é um EPI, né? É uma medida, né? Não só uma medida de controle, mas é um sistema, né? Um equipamento, né? Que tem certificado de aprovação, igual eu mostrei lá nas últimas duas aulas de instalação elétricas prediais, né? De forma a garantir a segurança. Lembra que eu falei? Toda função aí, né, que tem um código que se enquadra no Código Brasileiro de Ocupações, né, ela tem um risco que é da atividade, né, inerente, né. Então esse risco, toda norma fala isso, que ela tem o objetivo de, né, aplicar esses sistemas preventivos aí, né, para garantir a saúde, né, a segurança e a saúde dos trabalhadores, que, direta ou indiretamente, por isso que eu falei, eu não, né? A própria norma, né? Ela tem força de lei aqui, né? Se você trabalha diretamente com circuito de extra baixa tensão, você não tem um direito à periculosidade, mas se você trabalha diretamente nele, ele está numa rede aérea, igual eu mostrei aqui, né? E essa rede aérea, além de ter o risco né, de queda em altura, né, que estabelecido lá na NR 35, né, você está lidando indiretamente com risco, porque a média tensão, a baixa tensão, ela está, depois aqui do risco em altura, ela está em sua proximidade. Aí, por isso, por esse circuito aéreo, além de ter o risco em queda, o risco em altura, né, queda em altura, ele está na proximidade de circuitos em que é devido, né, ao adicional de periculosidade e você tem a aplicação, né, da norma de segurança, instalações e serviços em eletricidade. Tá? Interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade, ou seja, se você interage direto, que é um eletricista, ou indiretamente, né, um técnico em telecomunicações acessam circuitos que estão próximos à baixa tensão à média, você tem que cumprir a NR10, inclusive, né, receber o devido grau aí, né, a monetização, porque a insalubridade, a periculosidade, ela no final das contas é uma monetização, ou seja, você está sendo pago para se expor àquele risco. Só que você está se expondo a esse risco de forma controlada, né? Ou seja, você está utilizando EPI, você está utilizando EPC, você está utilizando equipamentos, né, aferidos, testados, que foram, né, projetados e aprovados aí para os profissionais da área, eletrotécnico ou engenheiro eletricista, tá bom? Então, o EPC, né, é um equipamento, se o individual é o indivíduo, né, o coletivo é ali o quê? A coletividade. Não, não brinca, né, professor? Tá de brinks, né? Tá de brinks with me, né? Então, o coletivo são os eletricistas ali que estão, né, por exemplo, na zona, né, na zona ali controlada, né? Você coloca a escada aqui, né? Coloca a escada aqui e aí, ou então você está no cesto aéreo, né? E aí você está próximo, né? Aqui simboliza o raio de risco, simboliza o alcance do campo eletromagnético, né? Que pode provocar formação de potencial elétrico, e esse potencial elétrico pode provocar o choque, né? Por exemplo,
Aqui a média tensão tem 7.965 volts por fase e o raio de risco dela, por exemplo, se você pegar uma fase só, ele está nesse item aqui, ó, entre 6 e 10 mil quilovolts, né? Ou 10 mil quilovolts, não, 10 quilovolts. Então, o raio de risco é cerca de 35 centímetros. Então, você coloca esse lençol isolante do cesto aéreo para que esses 35 centímetros eles sejam suprimidos pela barreira, que é o equipamento de proteção coletiva. Aí não só você, mas o seu, né, parceiro ali, né, ou geralmente trabalhos com eletricidade em dupla, né, ele possa chegar próximo ali e se expor o risco com uma determinada segurança, né? Que inclusive é o chamado procedimento, né? Ao contato, né? O eletricista de linha viva de distribuição, ele usa o método ao contato e o método à distância. O de linha viva de transmissão, né? Esse aqui, por exemplo, ele se expõe, né, ao risco elétrico e ele utiliza o método à distância e ao potencial elétrico. Ó, vai trocar aqui, por exemplo, essa cadeia de isoladores, ó, esse eletricista, ele está utilizando o método à distância, né? Ele está operando os equipamentos à distância, utilizando a vara de manobra universal aqui isolada e é, e os outros eletricistas, ó, o que está na ponta aqui, ó, ele está literalmente nessa linha de 765 quilovolts. Ele está ao potencial aqui, né? Ele está literalmente com potencial elétrico, utilizando essa roupa especial, que além do tratamento químico anti-chama, ele tem um, um tratamento químico ali, né? Inclusive algumas têm uma malha metálica, né? Que é algo, não sei, acho que é óxido de prata, alguma coisa assim, que inclusive transforma essa roupa em uma gaiola de Faraday, mantendo o potencial elétrico na superfície externa, lembra lá em eletricidade básica, né? Os apontamentos que nós fizemos sobre a eletrostática, né? Fazendo com que essa roupa vire uma gaiola de Faraday e ele fica e vai ficar livre do risco aqui, né, do potencial elétrico, né, quando ele está ao potencial. Por isso que o método chama ao potencial. E outro método chama ao contato, é porque ele não vai entrar no potencial elétrico propriamente dito. Ele usa o EPI, usa o EPC, o EPI evita que a corrente elétrica vá direta nele, o EPC diminui a abrangência do raio de risco, né? E ambos protegem ele e ele faz ali o contato com a rede, mas sem se acoplar no sistema elétrico de potência, né, ao potencial. Por isso que chama método ao contato. Embora ele entre ali em contato, tanto o método ao contato quanto o método ao potencial, a diferença é que o contato é contato utilizando EPI e EPC, não entrando no potencial elétrico do de 7.000 e pouco aqui. O outro é o potencial porque ele literalmente ele vai receber todo o potencial elétrico dos elétrons ali que estão, né, energizando a rede elétrica, tá? Vamos lá, vamos para o próximo aqui. Antes de realizar qualquer serviço próximo à eletricidade, né, a um circuito elétrico, né, primeiro é necessário constatar o quê? Que existe ausência de tensão. Isso mesmo. Que possui as ferramentas necessárias, beleza. Não, isso é verdade. Mas o que está mais, vamos dizer assim, que é mais urgente, eu tenho que. Lembra que eu falei do Dicas aqui, ó? Tem esse documento aqui, ó. Chama Cinco Regras de Ouro. Ela abrevia os itens que a gente vai ver mais para frente aí, né? Essas cinco regras de ouros, ela é um acrônimo para você se lembrar de cabeça, né? Dicas. O D do dicas é desligar, o I do dicas é impedir, o C
é constatar, o ar aterrar, né? E o S sinalizar. Inclusive, aterrar não é aterrar da maneira clássica, é o aterramento temporário para desviar a descarga, né? E o potencial elétrico do operador ali, de quem está dando a manutenção. Então, você, a prioridade aqui na NR, fala que a prioridade em um circuito elétrico é a desenergização. E a desenergização existe um passo a passo, né? Que é o acrônimo As 5 regras de ouro. Você desliga ele, né? Você vai lá no disjuntor, desliga. Você trava ali ou o disjuntor com um cadeado ou o quadro de distribuição. O ideal seria o quadro de distribuição, né? Você trava ele, coloca uma tag ali, né? Você sinaliza que tem uma pessoa trabalhando, né? Ah, um funcionário aqui da Cargill trabalhando. Beleza. Né? O, o técnico, eletrotécnico, né? Lucão está trabalhando nesse circuito elétrico, né? E aí você também faz um impedimento, né, com cadeado, e você vai constatar se realmente eu ter desligado esse circuito, e aí eu tomei todas as medidas travando ele, né? Você vai ver com um detector de tensão, né, ou de baixa ou de média tensão, ou de alta, se realmente esse circuito foi desenergizado, né? Porque eu posso considerar ele desenergizado aqui, ó, depois, né, eu constatei, né? Desliguei, impedi. Aí eu tenho que constatar, porque senão, se eu inventar de aterrar ele antes de ter a certeza que ele foi desligado, eu vou provocar um curto-circuito fase terra. Então, eu constato, ou seja, não, realmente eu desliguei, impedi esse circuito e realmente ele foi desligado. Agora sim eu faço aterramento temporário. Então, o ideal aqui, né, a NR10 fala que a prioridade é a desenergização. Isso em circuitos, né, em que você tem que desenergizar. Os que não tem que desenergizar aí é já outra questão, né? Aí é os métodos aí, né? Igual eu falei anteriormente. Então, você, né, a prioridade, né, aqui, ó. Se o alicate que possui é isolado, também, né? Isso, isso é um dos itens, mas não é o fundamental. Não se faz necessário constatar antes do serviço, apenas depois. Aí, constatar depois, aí imagina, você vem aqui, desliga, impede, aí você faz o aterramento temporário, né? Você vai constatar depois, né? Aí você provoca um curto-circuito fase terra. E todo mundo morre sapecado lá na rede, né? Ou tem um acidente grave, né? Uma queimadura de terceiro grau, ou até pior, uma queimadura em que vai necrosar o tecido, necrosar ali o braço, e aí você tem que fazer a amputação. Você não, né? O médico lá vai ter que fazer a amputação, porque não dá mais para salvar, né? Então, a prioridade é você desenergizar, que aí envolve esse espaço. Dentro da desenergização, a constatação, né, para você saber se realmente o desligamento foi efetivo, tá? Então, que existe ausência de tensão, né? Isso seria, né, o ideal em circuitos elétricos. Aí, quando é energizado, existe um item lá na NR10 que fala sobre segurança em circuitos energizados. Que é basicamente isso aqui, ó. Trabalhos envolvendo alta tensão. Deixa eu ver. Aqui, ó. O item 10.6, ó. Tem situações em que você tem que fazer a manutenção ou até a montagem com circuito energizado, né? Principalmente o de média tensão. Aí você, em vez de você desenergizar, já que não é possível, né? Já que existem fatores que essa necessidade aí não dá para você suprir, então você já vai para o próximo item, que é o 10.6, que é segurança e instalações elétricas energizadas, tá? Mas de todo caso, né, que existe ausência. Vamos para o próximo aqui. Os números de acidentes com eletricidade são cada vez mais assustadores. Ele está fazendo uma afirmação aqui, né? E é verdade. Infelizmente, ainda está muito alto esses níveis aí, né? O motivo pelo qual os acidentes continuam acontecendo é
Letra A, total descaso e desrespeito com as políticas públicas. Beleza, política pública aí, por exemplo, saneamento, é, vamos pegar uma outra política pública aí, defesa, né? A parte aí de defesa aí, economia, né? Então, esse descaso com políticas, ele não falou que política pública é essa, né? Não necessariamente, viu? Eu posso ter descaso com política pública, mas eu posso respeitar as normas de segurança. Então, esse nível de acidente pode até se tornar zero, né? Ou seja, nulo. Falta de campanhas publicitárias que informam os riscos. Até que tem, viu? Mas existe uma coisa mais na raiz do problema, que é o X da questão aí. Vamos ver lá. Falta de políticas públicas e de conscientização. Beleza. Ele não fala aqui política pública, né? Então tá muito amplo nessa política pública aqui, né? É igual eu falei. Você pode ter um desrespeito ou uma falta total de política pública e você, se você seguir a segurança, né? As normas técnicas, você está seguro, está safe, né? E de conscientização, né, sobre o risco, eletricidade, por aí vai, né? Os riscos aí no pacto laboral, né? Não necessariamente, né? Porque essa política pública pode não ser essa específica aí do Ministério do Trabalho e Emprego. Vamos ver só pode ser a D, né? Vamos ver lá se ela tem nexo causal aqui. Total descaso e desrespeito com os procedimentos de segurança. Olha aqui, ó, total, ou seja, todo e qualquer procedimento, né, de segurança. Então, total descaso, ou seja, você não respeitar nada. E desrespeitar, né, é descaso, né, você não considerar, né, que seria o a explicação aqui do termo, né? Você desconsiderar totalmente, né, e desrespeitar, ou seja, não respeitar os procedimentos de segurança. No caso aqui, os itens da NR10, você não fazer a desenergização, ou quando o circuito é energizado, você não utilizar os métodos clássicos, né? O método ao contato, o método à distância, o método ao potencial, né? Então, se você não considerar e não respeitar os procedimentos de segurança, no caso aqui em eletricidade NR10, né? Você pode ter política pública, você pode ter o dia inteiro passando na TV em vez de Big Brother, passando conscientização sobre o trabalho. Você pode ter na sua escola, se você for aluno do segundo grau, né? Você pode ter o tempo inteiro. Mas se você e Deus ali na hora de fazer o serviço, não portar o seu EPI, não colocar o seu EPI para funcionar ali, né? Não utilizar ele na tarefa, né, adequada, não utilizar o EPC, né? É, não fazer a comunicação, por exemplo, antes de iniciar o serviço, se for um eletricista de rede, né? Você não comunicar o centro de operação e distribuição. Se eu não fizer nada disso, aí não, raluquei. Vou lá, vou subir nesse poste aqui, igual o Tarzan, e vou dar a manutenção. Mas você sabe se isso aqui tá com problema? Você recebeu uma SS, uma solicitação de serviço? Você está de plantão? Não, não, porque Moisés, uma voz veio na minha cabeça, uma voz, né, solo leveling, né, uma voz do sistema, ela veio aqui, e mandou eu fazer essa manutenção lá, né, desrespeitando tudo. Aí você vai tomar choque, meu jovem, né? Você pode ir de arrasta para cima, né? Então, se você desrespeitar totalmente e não considerar todo o arcabouço, né, de normas, de documentação, de procedimentos, você pode ter o dia inteiro aí, ó, políticas públicas, né, relacionadas à segurança. Você desrespeitou, acabou. Então, letra D. No meu caso aqui, ó, né? Veja, observem os itens aqui, ó. Estou simulando como se você estivesse fazendo aqui para você entender. O índice de alunos que fazem um formulário desse aqui, um questionário, e que
aparece lá no relatório que ele ainda está fazendo, né? Que está com nota zero, é altíssimo. Então, prestem bastante atenção. Quais os trabalhos com eletricidade oferecem risco? Apenas em alta tensão. Não, baixa tensão é. Não, professor, baixa tensão, o próprio nome já diz, é baixinho, né? 1,60 m, né? Né, as tensão baixa aí, ó, eu testo com as costas da mão, né? Que aí, se a minha mão travar aqui, eu não vou ser eletrocutado. Eu sou primo do Raiden, lá do Mortal Kombat. Não, não, né? né? Você, né? Esse item aqui tá errado. Apenas alta tensão? Não. Todo e qualquer tipo de tensão, excetuando o quê? O que eu falei agora há pouco? Extra baixa tensão. Isso se essa extra baixa tensão não tiver próximo à baixa e à média tensão ou até à alta tensão. Se tiver próximo ali, né, ou ali nas suas imediações, que, por exemplo, no circuito aéreo, não tem como eu pular de lá, porque se eu cumprir com a NR 35, né? Se eu tiver numa escada ou se eu tiver no cesto aéreo, primeiro que eu vou estar ancorado, né? E vou estar de trava-quedas, né? Então eu vou ficar ali próximo do risco. Aí não tem como. Aí sim eu vou estar exposto àquele risco, tá bom? Então vamos lá, letra B. Apenas aqueles que são feitos em linha viva, não. Linha viva, rede morta, né, que o pessoal chama, né, que é a rede desenergizada, não interessa. Você pode estar no centro de treinamento. O centro de treinamento, geralmente o de redes a céu aberto, né? Trabalha a céu aberto, né? Não é a céu aberto, não, viu? É a céu aberto. Você está exposto às intempéries, está exposto à chuva, está exposto a uma atmosfera ali que é, por exemplo, um risco ali, por exemplo, vai chover, você vê que a atmosfera está o quê? Você tem nuvens, formação ali do cumulonimbus e pode acontecer uma descarga atmosférica. Então, você vai estar de qualquer forma exposto a esse risco. Apenas trabalhos com eletricidade próximo a rios e lagos, né? Não, você pode estar no seco ali, ou seja, né, num QTA ali, na frente de um QTA, ou dentro de uma subestação abrigada, não interessa, né? Você está num ambiente periculoso ali. Então, essa aqui não. Todo trabalho que envolve eletricidade é perigoso, viu? Mesmo o em extra baixa tensão, viu? Tudo é perigoso. Ai, professor, não, aí, peraí, vamos. Aqui, ó, no item 10.14.6, está dizendo que essa NR A10, né, não é aplicável a instalações elétricas alimentadas por extra baixa tensão. Mas ele está falando na instalação elétrica em si, ela ali no armário de telecom, né, só alimentado por extra baixa tensão, né, mas mesmo assim, né, existe um risco real, tá? Porque o que te mata não é a tensão elétrica, é a corrente elétrica que vai ser formada no fechamento do circuito, seja um curto-circuito fase-terra ou um fase-fase, ou um circuito, né, o natural aí, você liga um chuveiro, ele tem uma resistência elétrica, essa resistência vai dissipar energia, transformar energia elétrica ali, né, ou seja, o potencial elétrico vai virar corrente elétrica, essa corrente elétrica ela vai aquecer o condutor, né, o chuveiro é um aquecedor de passagem, então instantaneamente ele vai aquecer aquela água ali, né, então a corrente elétrica ali, ela é perigosa, né? Então, todo e qualquer trabalho com eletricidade, falou que a eletricidade é perigoso, mesmo sendo baixa tensão, tá? E, na verdade, esse item aqui, ele serve mais a uma empresa, vamos supor, telecom, você dá manutenção apenas numa CCC, né? Numa central de comutação de circuito, e ali só tem extra baixa tensão. Ali você está no ambiente controlado, você está na frente ali de um quadro com extra baixa tensão,
é perigoso, porém você ali vai ser só para livrar a empresa de te pagar o adicional de periculosidade, tá? Mas é perigoso, viu? Não brinque. O que é APR? É análise preliminar de risco. Não tem nada a ver com análise parcial, tá? Inclusive, eu tenho um exemplo aqui, ó. Deixa eu abrir aqui com o visualizador do Windows que fica melhor que a imagem. Isso daqui é um modelo de uma APR, ó, da antiga Celg aí, ó. Distribuição, viu? A Celg geração ainda existe, viu, pessoal? Análise preliminar de risco, ou seja, é uma análise de riscos da tarefa que você vai executar, né, do ambiente, né, laboral, em que ela é preliminar, ou seja, ela é antes de você se expor. Então, inclusive, mostra, ó, por exemplo, isso aqui é plano de redes, ó. Tem o veículo, né, serviços técnicos e comerciais, moto, outro tipo de veículo, uma picape ali e tal. Se é rede aérea, né, a rede urbana, rede rural, que tipo de documento, né, que é uma solicitação, uma ordem de serviço, e essa APR ela está integrada à OS, mostra os riscos da tarefa aqui, ó. Os EPIs, os EPCs, você vai listar o que que você vai utilizar, se tem que delimitar a área de segurança, né? Se tem que a distância de segurança ali, né? Relacionado lembra lá que eu mostrei agora há pouco aí, né? O raio de risco e o raio da zona controlada, né? Os riscos que não se enquadram nessa tarefa aqui, que ele chama de POP, né? Também pode chamar de instrução técnica, a assinatura de cada um aqui. Então, esse documento, né? Antigamente ele era apenas físico, né? Hoje em dia é um formulário semelhante a esse formulário aqui, ó, que a gente está fazendo aqui dessa tarefa, né? Em que você marca os riscos, a diferença aqui que você vai marcando tudo que você é exposto, assina, hora do início, aí ele tem um primeiro relatório que é a hora do início, aí a central de operação e distribuição vai saber que você iniciou um trabalho, né? E daí, quando você finalizar, né, o mesmo formulário já pré-preenchido aqui, né? Que ele herda informações do anterior, você vai marcar a hora de término, né, avisando o COD, né, o Centro de Operação e Distribuição, que esse trabalho findou, e daí você libera a instalação para ela, né, funcionar normalmente aqui. Então, é um documento, né, administrativo. Lembra lá que eu falando sobre o prontuário das instalações elétricas, né? É um documento que serve, né, como um procedimento de segurança, né, para você executar as tarefas, né, e evitar os riscos inerentes da atividade aqui. Um deles, o mais óbvio, é o risco de choque elétrico. Então, o APR, né, ó, ele está falando, ele está dizendo afirmações aqui, ó. Esse agência paranaense não é, o preenchimento é parcial também não é. Ela deve ser preenchida antes de qualquer procedimento de manutenção, ou seja, por isso que ela chama preliminar, é antes de você se expor ao risco. Então, você vai analisar quais os riscos que estão envolvidos na tarefa. Depois de identificados os riscos, você vai vestir, né, os EPIs, fazer a instalação dos EPCs, para aí sim você começar o serviço propriamente dito, tá? Vistoria, né? Aí tá falando que tipo, ó, vistoria, construção, pois por meio desta, né, o profissional poderá evitar a situação de risco. Essa aqui mesmo. Ó, antes do início de qualquer atividade, se deve primeiro ligar para o Ministério da APR. Isso aqui, ó, antes do início até começou certo aqui, ó. Aí depois ele degringolou, ele começou como diz lá no chat GPT, né? Ele começou a alucinar, né?
Ah, eu vou ligar para o Ministério da APR e lá tem tem o ministro Jorge Benjó que vai te abençoar, né? Nada a ver. Globo e você, nada a ver, né? Então, até aqui ela estava correta, né? Antes de qualquer atividade. Depois é que ela começou a alucinar, né? Ligar para o Ministério da APR. Não, nada a ver. Não existe esse ministério. Então, letra B, né? É, deve ser preenchida antes de qualquer procedimento de manutenção. Tá. Vamos lá, vamos para o próximo. Nós estamos acabando aqui, né? E o horário também já, 2 horários já está indo para Nárnia aqui, né? Então vamos, no próximo eu vou ter que acelerar, ou então, né? Como sempre a gente faz aqui, né? Para não prejudicar vocês, gravar uma aula extra, um conteúdo extra aí para a gente varrer todas as análises possíveis e imagináveis aqui das atividades, tá? Qual o nome do dispositivo indispensável em uma instalação elétrica que protege contra choque e fuga de corrente? Letra A, dispositivo diferencial residual. Isso mesmo. Ele protege não só a instalação elétrica, mas se ele for com a sensibilidade de 30 miliamperes, ele protege também o operador, né, o ser humano ali que está dando manutenção, né, do choque elétrico. Ele vai desarmar antes mesmo dele tomar o choque, por essa de 30 miliamperes. Agora, se for acima, por exemplo, 500 miliamperes, ele vai proteger apenas a instalação, né? Mas é estranho, né? Em uma instalação elétrica que protege contra choque, né? Quando fala choque, é uma pessoa, né? Um animal aí que ele está suscetível a um choque elétrico. E fuga de corrente é algo na estrutura, por exemplo, um pilar, né? Uma janela ser energizada, mas uma janela não foi feita para ser energizada, né? Então, contra-choque, ele fala de pessoas e fuga de corrente, ele fala de um potencial elétrico, ele ser, ele entrar em contato com aquela estrutura metálica, né, uma porta metálica, por exemplo, aquelas tipo gravia, né, e em função desse contato com o potencial elétrico, né, com a fase, ele pode ele pode inclusive energizar e não desarmar o disjuntor por curto-circuito ou sobrecarga, tá? Então, é o dispositivo diferencial residual, esse mesmo. Vamos ver o próximo, é o DTM, é o disjuntor termomagnético. Ele protege apenas a instalação, né? Ele não protege, quando fala choque elétrico, é uma pessoa aqui. Ele não protege, né? Contra choque elétrico. Ele protege contra sobrecarga, ou seja, eu colocar uma potência maior do que que o circuito foi projetado, e curto-circuito, que é o simplesmente fazer, né, a interligação da fase com a Terra ou da fase com outra aí, que vai provocar, né, em consequência disso, né, por não ter uma resistência, uma impedância para dissipar essa potência, ele vai criar uma corrente de curto-circuito, em que essa corrente ela vai tender ao infinito, ou seja, ela vai assumir um valor muito alto, né? Tipo 300 mil amperes, e vai formar, mesmo na baixa tensão, um arco elétrico, né? Aí sim, esse arco elétrico, né, ele é extremamente perigoso, porque é corrente elétrica muito alta aí, né? Já, né, na casa aí de 30 miliamperes já é perigoso, né? Imagina 300 mil amperes, né? Inclusive, na formação do arco elétrico, né, que é o quarto estado da matéria, o plasma, ele vai literalmente cauterizar, né, vai arrancar um braço ali, né, queimar instantaneamente a pele e às vezes até os ossos, ainda mais se for uma criança ali, né, que os ossos não são tão, né, consolidados quanto o de um adulto. Barramento elétrico? Não, barramento é só para você, é um local ali para você interligar outros equipamentos, né, outros dispositivos de proteção e por aí vai.
O DPS, né, o dispositivo supressor de surto, né, chamado para-raio de baixa tensão, também não. Então, o único que protege é o dispositivo diferencial residual, né, na forma, quando ele é DDR, né, com esses três, com mais outros Ds aqui, né, quando ele é o dispositivo diferencial residual, o DDR, ele também tem a função, geralmente você compra ele com a função de disjuntor termomagnético. Aí ele é disjuntor termomagnético e DDR, mas também tem apenas o dispositivo DR, né? Que é o que está citando aqui no caso, que ele apenas protege contra choque elétrico e fuga de corrente, tá? Aí esse vai ter que ser colocado em série com disjuntor termomagnético, porque aí o disjuntor termomagnético ele cuida da proteção contra choque e fugas de corrente, e o disjuntor termomagnético ele cuida da parte da proteção contra curto-circuito, né? E curto-circuito e sobrecarga, tá? Ó, última aí, ó, chave de ouro. Conforme a norma regulamentadora número 10, né? Que rege a segurança de instalações elétricas, né, e instalações e serviços de eletricidade, diz, item 10.2.3, olho no lance. Vamos lá, olho no lance aqui, ó, 10.2, vamos lá no item. 10.2.3, achamos o item aqui. Ó. É vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades. Sobre essa afirmação, que é uma afirmação válida, está lá na NR10, né? É correto afirmar, ó, podemos dizer, né? É correto afirmar. Não. Então, ele está falando que essa afirmação não é correta. A gente acabou de ver aqui que ela está, então ela é correta. Então a gente já mata a alternativa A e a B aqui no meu caso, aqui do meu formulário aqui. Então só pode ser a C e a D, né? Vamos utilizar o método famoso, o método de eliminação, bom para concursos, né? E provas em geral aí. Sim, a gente sabe que sim, é correto. Vamos ver, ó. Vamos ver a letra C aqui, ó, que ele é meio absurdo aqui. Sim, é correta essa afirmação. Por quê? Desde que os adornos sejam de boa aparência, né, ou seja, fashion, né, mais conhecido como fashion, e não contraria o código de vestimenta, né? Ah, então, se esse adorno pessoal for demodê, eu não posso usar. Mas se ele for chique, for da Xiaomi igual o meu, pode. Esquadrão da moda, né? Não, não, nada a ver. Globo e você, nada a ver. Então é verdade, mas isso não se aplica, né? Por que que eu não posso usar adornos pessoais? Por isso que existe lá na norma, ó, interessante, ó, quando você entra aqui em NR10, ó, existe a norma crua aqui, né, que é obrigação do engenheiro eletricista, do eletrotécnico, do tecnólogo em eletrotécnica saber isso aqui, né, ou pelo menos entendê-la adequadamente, é obrigação dele. Aí, para nos ajudar quando a gente está em formação, né, nós temos o manual de auxílio na interpretação e aplicação da NR10. Aí, quando você vai nesse item lá, né, sobre o comentário lá do engenheiro eletricista e de segurança do trabalho que fez a revisão aí, né, e a criação, igual não tem um professor no último workshop aí, vocês não viram a palestra lá do professor Hélio Domingos falando sobre o anexo 12 da NR12? Então, ele foi um dos que escreveu aquela norma, né? Então, o relator, né, o profissional aí que escreveu esse item, ele falou que esses adornos pessoais, eles podem se enganchar, né? Eu tô ali, né, eu vou, né, eu saio aqui do barramento aqui, ou do cabo ali, né, e prendo esse relógio aqui no cabo. Ou então estou utilizando um anel. Ah, estou utilizando o anel da maçonaria aqui. Mas esse anel, ele é chique, né?
mas esse anel ele vai prender lá no cabo. Então, o motivo de eu não poder usar um adorno pessoal, usar a correntinha de ouro lá, né? O motivo é porque esse adorno pessoal ele pode se enganchar. Se ele for de metal, ele pode ser potencializado por indução eletromagnética. Aí sim você vai estar exposto ao risco, né? Podendo ser eletrocutado, tá? Então não é por questão, ele não está de acordo com os padrões do Arlindo lá do Esquadrão da Moda, não. É porque ele pode ser induzido eletromagneticamente e também pode se enganchar ali na hora que você está dando a manutenção, né? Por exemplo, um crachá ali, ele pode se enganchar, né? Esse cordão aqui, na linha de vida, né? E ele, né? E pode evitar, por exemplo, eu fazer o resgate aéreo, né? Num tempo hábil para eu poder, né, fazer os procedimentos ali de segurança, né? Por exemplo, ver, ouvir e sentir, né? Colocar a pessoa ali no solo, fazer as primeiras verificações para ver se precisa fazer uma RCP, né? Então, isso vai me impedir, né, de de ter um comportamento, né, de ter a segurança ali quando do labor naquela atividade ali, né? Beleza? Então, o segundo aqui, ó, sim, pois o uso de adornos pessoais pode oferecer diversos riscos à integridade. Inclusive, ó, esse texto aqui, né, só foi colocado um pedaço. Esse texto e um pouco mais, né? Lembra lá o Leônidas, um pouco mais, né? Fala 300, né? Um pouco mais. Esse texto e um pouco mais foi colocado no manual, né? Tá lá no manual de auxílio na interpretação da NR10, tá? Então, ó, aqui ele foi bem sucinto. Sim, pois o uso de adornos pode oferecer diversos riscos à integridade física ou até mesmo ocasionar morte em alguns casos, né? Ele foi bem aqui, né? Na verdade, ele foi bem assim, sucinto, né? Não explicou muito, mas lá no manual de auxílio na interpretação da NR10, ele explana melhor essa situação, né? E fala o porquê que é vedado esse uso, né? Beleza. Ó, não esqueça, viu? Dica do especialista aqui, né? Finaliza, aí você vai finalizar a tentativa. E pelo amor de Deus, Jorge Mateus, você vai enviar, né? Aí mostrou que está tudo salvo, ó. Ó, tem a questão 7, ó, ainda não foi respondida. Deixei de propósito só para te mostrar isso. Retornar. Quem que foi a questão 7 aqui, ó? Eu esqueci, ó. Eu analisei ela, mas só que, ó, o que que é uma APR, ó? É a abreviação para análise preliminar de risco, ó. Agora marquei. Agora sim, ó. Viu, ó, o tanto que mesmo eu tendo conhecimento aqui técnico, eu analisei, mas esqueci. Aí você vem aqui, finalizar a alternativa, olha, não seja um emocionado, olha aqui, ó, vê, resposta uma salva, tal, tal. Não, de 1 a 10 eu respondi. Agora vai, agora vai. Você vai clicar em enviar tudo e terminar. Aí sim, a sua nota vai ser gerada e vai aparecer no relatório de notas lá no seu boletim, tá bom? Então é isso, pessoal. Próxima aula. E, né, dependendo aí, né, do andamento, eu vou colocar, já que, visto que nós temos ainda a questão 1, 2 e 3, né, ou seja, para analisar, se não der tempo, eu já coloco uma aula extra. Inclusive, eu tenho aula extras aí sobre esses temas, tá bom? Vocês não vão ficar desassistidos, tá? Aqui é um como se diz, né? Todos somos um e um somos todos aqui, né? Meu objetivo é que você entenda o conteúdo, né? E que você tenha aprovação e que você seja um profissional, né? De alto gabarito, né? Um profissional que tenha as informações
corretas para poder se proteger dos riscos da eletricidade, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Parar aqui o nosso compartilhamento, deixar renderizando. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula.